A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Me chamo Ellen e sou da Igreja Pentecostal Caminho das Águas. E hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para o Senhor e para a senhora, que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Esse versículo é bem conhecido, que diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, irmãos? A verdade de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando decidimos obedecer e andar, pautados na palavra do Senhor, consequentemente, nós somos livres, nós somos libertos, não é verdade? E a libertação vem como? A libertação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só somos libertos através da palavra. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos lava, é a palavra que nos edifica. É a palavra, irmãos. A libertação não vem com a mão na cabeça e quando a gente manda o mal embora. A libertação não vem através da oração forte. Não. Sim, a oração forte é válida, traz o alívio momentâneo na vida daquela alma, daquela pessoa que está sofrendo, amargurada. Mas a libertação não vem dessa forma. A libertação, irmão, só vem quando nós decidimos verdadeiramente obedecer a palavra de Deus. E eu digo isso por experiência própria. Eu vou dizer um pouco como eu cheguei na Igreja Pentecostal Caminho das Águas. Irmãos, eu cheguei na igreja há um pouco mais de 4 anos atrás. Eu cheguei com a minha vida totalmente destruída. Eu cheguei cheio de problemas espirituais, cheio de raiva, de rancor, de ódio, sabe? Com sentimentos de querer me matar. Não dormia em casa, sabe? Tinha perturbação noturna, ouvia vozes, via vultos. Eu tenho uma filha, nós não tínhamos paz dentro de casa. Era um inferno. Era um inferno. Foi assim que eu cheguei dentro da igreja. E eu me recordo que era eu pisar dentro da igreja, eu passava mal espiritualmente. Não precisava nem estar tendo oração forte. O pastor se aproximava, eu passava mal. Cantava um louvor, eu passava mal. Lia a palavra, eu passava mal. Levantava para ir no banheiro, eu passava mal. Eu ia beber água, eu passava mal. Foi nesse estado que eu cheguei na Igreja Pentecostal Caminho das Águas. E foi mais ou menos 40 dias passando mal espiritualmente todos os dias. E mandava-se o mal embora. E ele ia naquele momento, me trazia um alívio momentâneo. Mas eu não estava liberta. A libertação, irmãos, na minha vida só chegou quando eu decidi obedecer a palavra. Fora isso, a libertação não vinha. E não vai vir enquanto o Senhor ou a senhora que estiver passando por essa situação não decidir obedecer a palavra. Eu não vou te enganar. Não vai mudar. Se o Senhor ou a senhora não decidir obedecer, infelizmente esse quadro não vai mudar. Não vai. E eu não posso mentir para o senhor e para a senhora. Irmãos, eu disse que eu cheguei há mais ou menos há 4 anos atrás na Igreja Pentecostal Caminho das Águas e eu cheguei nessa situação. Mas eu preciso voltar um pouco antes de chegar na Igreja Pentecostal Caminho das Águas. Antes de eu chegar na Igreja Pentecostal Caminho das Águas, irmãos, eu já era de uma igreja. Eu era da igreja desde os meus 15 anos. E eu já tinha todos esses problemas antes. E na igreja que eu frequentava anteriormente, mesmo tendo todos esses problemas, dizia-se que eu tinha o Espírito Santo. Agora eu pergunto, irmãos, como uma pessoa que tem raiva, rancor, ódio, desejo de vingança, vontade de morrer,
perturbações, tem o Espírito Santo. Como, irmãos? Não tem como, porque a palavra de Deus diz que não pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de águas. Eu acho que tá, deixa eu procurar aqui, em Tiago, né? Tiago 3:11, que diz assim, olha, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A palavra aqui está nos dizendo no sentido literal, mas dizendo para a nossa vida espiritual, porventura, pode-se sair 2 tipos de água, ter 2 tipos de espírito no mesmo corpo? O Espírito Santo, porventura, iria dividir o meu corpo com esses sentimentos negativos? Não. O Espírito Santo não divide. Quais são os frutos do Espírito? Está em Gálatas, não é? Vamos procurar lá para a gente ler. Creio eu que é Gálatas 5:22. Deixa eu procurar aqui. Gálatas. Gálatas 5:22 diz assim, ó, do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Peraí. E o que eu disse que eu tinha? Eu disse que eu tinha raiva, ódio, rancor, ira, desejo de morte, de morrer. E quais são os frutos da carne? Que diz um pouco mais acima, olha. Em Gálatas 5:19 diz assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas as praticam. Irmãos, eu tinha praticamente quase todas da obra da carne. Embora eu não bebia, eu não fumava, eu não era de baile. Mas eu tinha um monte de sentimentos negativos. E ainda assim, irmãos, eu estava dentro da igreja e acreditava que eu tinha o Espírito Santo. E os líderes acreditavam que eu também tinha o Espírito Santo. Como? Se a palavra diz que não pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de águas. Sabe o que é mais cômico nisso? Que mesmo eu tendo todos esses sentimentos negativos, eu olhava para as pessoas e eu sabia o que estava acontecendo na vida delas. Eu revelava. E acontecia. Eu via as coisas na vida das pessoas e acontecia. E era o Espírito Santo que estava me usando? Não, irmãos. Não era o Espírito Santo que estava me usando, não. E o porquê que eu estou falando isso? Porque quantos estão dentro da casa do Senhor e levam uma vida na qual não glorifica a Deus, uma vida que precisa e necessita de conserto, e ainda assim acha que é o Espírito Santo que está usando. Quantas pessoas estão dentro da casa do Pai perdidos
precisando de conserto e entregando revelação para as pessoas, falando que Deus está mostrando, que sabe que Deus mostrou, que o Espírito Santo falou. Irmãos, eu sinto muito em dizer. Olha para dentro de si, olha para a sua vida e veja como é que está. Como pode ser o Espírito Santo se a palavra de Deus já nos disse que não tem como sair 2 tipos de água da mesma fonte, quando na palavra já nos mostra os frutos da carne e os frutos do Espírito. Irmãos, vamos colocar o pé no chão e olhar para dentro de nós. Vamos. Eu não estou pedindo para ninguém aceitar a situação, não, mas sim para reconhecer o estado que está. Porque nós só podemos consertar quando nós olhamos para dentro da gente e a gente reconhece que tem algo de errado que necessita de conserto. Porque ninguém quer consertar aquilo que acha que está certo. Jesus está voltando, Jesus está na porta. Eu só estou fazendo esse vídeo por causa disso. Jesus está na porta, Jesus está voltando. E até quando vocês mesmos vão ficar se enganando dentro da casa do Pai, perdidos, achando que estão cheios do Espírito Santo quando não estão? A Bíblia, que é bom ler, não estão lendo? A Bíblia não foi feita para ficar de enfeite. Não foi feita, e eu queria falar mais. Porque isso já está me incomodando já tem alguns dias. Naturalmente falando, o que a palavra de Deus diz a respeito do homem quando se casa com a mulher. Aonde que está? Deixa eu procurar aqui. Em Marcos 7, 9. Não, Marcos 10, 7 ao 9. Que diz assim, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não serão 2, mas uma só carne. Gente, naturalmente falando, quando eu não sou casada ainda, mas você que é casado, o senhor e a senhora que são casados, vocês dividiriam o esposo de vocês com uma outra mulher? Você, mulher, dividiria o seu esposo com uma outra mulher? Uma pessoa em sã consciência não iria fazer isso. Uma vez até que a palavra diz que quando se casa se torna uma só carne. Agora eu lhe pergunto, por que o Espírito Santo teria que dividir o seu corpo com outro espírito, uma vez que nem você, naturalmente falando, aceitaria uma coisa dessa? Acorda, igreja. Acorda. Acorda, Jesus está voltando. A gente só se conserta quando a gente enxerga o erro, quando a gente olha para dentro da gente e a gente reconhece que precisa mudar. Para. Olha os frutos que você tem. Eu não estou aqui tentando menosprezar e fazer com que vocês fiquem, sabe, constrangidos, não. Não, porque um dia eu também já fui enganada, eu mesma me enganava. É tempo de mudança. Até quando? Vamos olhar para dentro de nós e reconhecer o que precisa ser mudado. Amém? Porque Jesus está aí. Jesus está às portas. E eu creio que todos nós que estamos dentro da casa do Pai, não estamos lá para passear de brincadeira. Não estamos lá nos distrair. Não. Amém? Na nossa igreja tem cultos de busca do Espírito Santo às quartas e aos domingos. O Senhor, a Senhora é nosso convidado. Esteja conosco, abra seu coração, reconheça. Não estou pedindo para vocês aceitarem a situação. Não.
Estou pedindo para vocês reconhecerem, porque quando a gente reconhece, a gente procura mudar. Porque ninguém muda aquilo que acha que está certo. Ok? Deus abençoe. O recado foi dado. E Deus abençoe. Um forte abraço.